Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander, de Eletromagnetismo 1, e nesse vídeo vamos continuar o nosso estudo sobre os operadores vetoriais. Lembrando que a aula passada a gente estudou o gradiente de um campo escalar, né? A gente viu que o gradiente ele é uma operação sobre um campo escalar que resulta em um campo vetorial, certo? Nessa aula a gente vai estudar o divergente, tá? Que é uma operação sobre um campo vetorial que resulta em um campo escalar. Então, tanto divergente quanto rotacional, que a gente vai ver na próxima aula, eles são operações sobre campos vetoriais. Só que o divergente, o resultado dele é um campo escalar, enquanto o resultado de um rotacional é um campo vetorial. Bem, o rotacional, né, que a gente vai ver na próxima aula, ele mede a circulação dessas nossas linhas de fluxo. E aí, por conta disso, tanto o valor dele, né, a intensidade dele é importante, né, que vai medir essa intensidade da circulação, como também o eixo de rotação, que a gente também quer saber em que sentido é essa rotação, qual é a direção desse eixo de rotação, por isso que ele precisa ser um campo vetorial. Agora, o divergente, a gente vai medir esse fluxo. E aí, a gente só está interessado em saber qual é a quantidade, né, o valor desse fluxo através da superfície. Então, aqui a informação é suficiente apenas a informação sobre a intensidade desse fluxo. Tá bom? Então, né, começando, né, a falar sobre o divergente, né, a gente tem alguns campos vetoriais, né, a gente considera uma superfície, né, uma região fechada. E aí a tendência natural seria que o fluxo, né, essa quantidade de linhas que atravessam essa região, entrando nessa região, seja igual à quantidade de linhas que atravessam saindo dessa região. Ou seja, o esperado é que todas as linhas que entrem nessa região saiam dessa região. Ou seja, se a gente for medir o fluxo líquido, que seria a quantidade de linhas, por exemplo, que saem menos a quantidade de linhas que entram, o esperado é que esse fluxo, né, que esses fluxos sejam iguais, consequentemente esse fluxo líquido seja igual a zero. Então isso é o que a gente espera. Bem, em teoria eletromagnética, os campos magnetostáticos, né, eles são chamados também de campos solenoidais, eles possuem esse comportamento. Ou seja, os campos magnéticos estáticos, o que significa ser estático? Estático significa que não varia no tempo. Então, se o campo ele é estático, é um campo magnético e não varia no tempo, né, que a gente chama isso de um campo solenoidal, ele tem essa característica. Quando a gente for ver lá em rotacional, eu vou mostrar para vocês isso, que a quantidade de linhas que saem, né, se a gente imaginar uma região em volta de um ímã, a quantidade de linhas que saem é igual à quantidade de linhas que entram, justamente porque esse campo vetorial ele fica circulando, ele sai do polo positivo e entra no polo negativo. Por conta disso, nesse caso, o fluxo líquido é igual a zero. Só que existem situações em que a gente tem, por exemplo, uma criação de linhas de fluxo, né? É o caso, por exemplo, de existir uma fonte de campo vetorial dentro dessa região de interesse. Por exemplo, se a gente tiver uma carga elétrica dentro de uma determinada região, essa carga elétrica vai produzir um campo elétrico e, consequentemente, ela vai ser uma fonte de campo vetorial, né? O campo elétrico é um campo vetorial. Então, existem casos em que a gente vai ter um fluxo líquido diferente de zero, ou seja, a quantidade de linhas que saem, né, que atravessam essa região, ela pode ser maior do que a quantidade de linhas que entram. Ou pode ser menor, né, no caso de você ter uma carga elétrica negativa, né, que seria essa carga elétrica, ela está, entre aspas, absorvendo linhas de campo, linhas de fluxo, né? Então, por exemplo, imagina que a gente esteja observando o fluxo de água através de um cano. Então tem água fluindo através do cano, né? Em geral, né, a quantidade de água que entra, né, tem que ser igual à quantidade de água que sai. Ou seja, o fluxo de entrada ele tem que ser igual ao fluxo de saída. Só que se existir uma fonte de campo, por exemplo, uma nova entrada de água por esse cano, a gente vai perceber que o fluxo de saída ele vai ser maior do que o fluxo de entrada. Aí, ó, existe uma fonte de campo vetorial dentro dessa região. E no caso contrário, né, se tiver, por exemplo, um furo, né,
que é que a gente chama de um sorvedouro, por onde essa água pode sair, a gente vai observar que o fluxo de saída, né, naquela saída que a gente está observando, ele vai ficar menor do que o fluxo da entrada, uma vez que teve ali um sorvedouro, né, de campo vetorial. Então, se existir uma fonte ou um sorvedouro, ou seja, se existir algum elemento dentro dessa região que gera ou que absorve linhas de campo, então o fluxo líquido vai ser diferente de zero. Agora, se não existir nenhuma fonte, então esse fluxo líquido ele vai ser igual a zero, né? Em relação a essa região de interesse. Então, graficamente, a gente pode representar o nosso campo vetorial como sendo linhas de fluxo, em que as setas indicam a direção e o sentido do campo, né, no ponto onde a linha foi desenhada, e o comprimento ou a densidade de linhas, né, mais comum pela densidade de linhas, representa a magnitude, né, a intensidade desse campo vetorial. Então, imagina aqui uma região fechada cilíndrica, né, coordenadas cilíndricas. A gente tem aqui, ó, as linhas de campo atravessando essa nossa região fechada. A setinha está apontando o sentido dessas linhas de fluxo, né, ou linhas de campo. Lembrando que essas linhas de campo elas são sempre paralelas ao vetor nesse ponto, né? A gente tem um campo vetorial, então cada ponto, né, qualquer ponto que a gente escolher aqui ao longo do espaço, ele vai ter, né, se a gente substituir o valor dessa coordenada no campo vetorial, a gente vai ter um vetor. Então cada pontinho tem um vetor, né? E o que essas linhas de campo representam? Elas representam uma linha que fica paralela a cada um desses vetores, onde a gente aumenta, né, a densidade dela quando a magnitude do campo vetorial nessa região é mais forte. Aí a gente foi lá e aumentou a densidade. Aqui a magnitude do campo vetorial é menor, então a gente afastou, né, essas linhas de fluxo. Então repara no nosso exemplo, ó, que o fluxo líquido nesse exemplo é igual a zero, porque as mesmas linhas que entram, saem. Não tem nenhuma linha que saindo que não tenha entrado. Então nesse caso, o divergente, né, já vou adiantar, o divergente é igual a zero, porque a gente tem um fluxo líquido igual a zero. Vamos por convenção considerar que as linhas que saem são positivas. Então as linhas que saem geram fluxo positivo, enquanto as linhas que entram geram fluxo negativo. Naturalmente, se a gente somar uma quantidade de linhas positiva com uma quantidade igual negativa, esse resultado vai dar zero. Então, o que a gente conclui? Caso não exista fonte, né, ou sumidor ou sorvedouro, o somatório do fluxo que entra, né, ele vai ser igual ao somatório do fluxo que sai. Naturalmente, esse somatório dos fluxos, né, através da superfície vai ser igual a zero. Agora, se existir uma fonte aqui dentro dessa região de campo vetorial, né, que produza linhas de fluxo, quando a gente fizer esse somatório, vai ter, né, mais ou menos, né, se ela produzir ou absorver, pode ter mais ou menos linhas de fluxo saindo. E aí, consequentemente, né, o nosso somatório vai ser diferente de zero, e ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual justamente à intensidade dessa fonte de campo vetorial. Quer dizer que o fluxo líquido, em geral, é igual a zero. Só que se ele for diferente de zero, essa diferença foi dada justamente pelo fluxo, pela intensidade, né, do campo vetorial. Então, se esse campo vetorial ele for, né, ele gerar linhas de fluxo, essa quantidade a mais que ele vai gerar, né, que vai fazer com que o fluxo líquido seja diferente de zero, esse valor, né, do fluxo líquido é justamente a intensidade desse campo vetorial, dessa fonte de campo vetorial que está dentro dessa região. E se ela naturalmente absorver, né, essas linhas de campo, essa diferença, né, vai ser justamente o valor desse campo vetorial, dessa intensidade de campo vetorial, né, no sentido, digamos assim, negativo, né? Negativo aqui considerando que ela está absorvendo, né? Bem, qual é o nosso objetivo quando a gente está estudando divergente? É justamente calcular essa intensidade, né, ou magnitude da fonte de campo vetorial. Então a gente está interessado em medir isso.
por meio do fluxo, né, do fluxo líquido, a gente consegue ter informação sobre a intensidade desse campo vetorial que está aí dentro, né? Então, por exemplo, aqui tem um exemplo. A gente tem uma carga elétrica, né, uma carga elétrica pontual, mais Q, e essa carga elétrica pontual, ela é fonte de campo elétrico, que é um campo vetorial, e esse campo vetorial ele aponta, né, para fora, né, dessa carga, porque ela é positiva, então está gerando um campo elétrico positivo, né, nessa direção, né, nessa direção radial. E aqui a gente imagina uma superfície esférica, imagina que a gente tem uma esfera rodeando, né, tridimensional, né, rodeando essa nossa carga elétrica, e a gente pode, por exemplo, medir qual é o fluxo desse nosso campo vetorial através dessa superfície esférica, né? E aí o que é interessante é isso, né, que apesar de o campo elétrico da carga mais que não se mover, né, esse campo elétrico ele não se move, né, a carga elétrica está parada, a gente consegue perceber, né, essa presença do campo elétrico medindo esse fluxo através dessa superfície. Então, naturalmente, aqui vai ter um fluxo líquido positivo, então a gente sabe que existe uma fonte de campo elétrico ali dentro, porque existe um fluxo líquido positivo através dessa superfície. Então a gente consegue, com o divergente, calcular essa intensidade desse campo vetorial, que no caso é o campo elétrico. Entenderam? Bem, então, né, agora a gente vai começar a entrar na matemática, né, do divergente. Então, se a gente considera, por exemplo, né, a fronteira, né, a superfície, né, dessa nossa região, né, essa superfície externa, a fronteira entre a região interna e a região externa, né? Então, considera essa superfície. A gente vai definir densidade de fluxo. O que é a densidade de fluxo? É a quantidade de fluxo que atravessa essa superfície diferencial, um elemento diferencial. Então aqui, ó, imagina esse elemento diferencial de área aqui. Esse elemento diferencial de área, o valor ele é um vetor, né, lembrando, né, ele é um vetor em que o valor da área é o módulo desse vetor e a direção dele sempre aponta no sentido, né, na direção perpendicular a esse elemento diferencial de área. Então, se a gente considerar esse elemento diferencial de área, a densidade de fluxo vai ser a quantidade de linhas de fluxo que atravessam esse elemento diferencial de área. Naturalmente, se a gente somar cada elemento diferencial de área, a gente vai ter o fluxo total. Somar cada elemento diferencial de área é fazer o somatório, se os elementos de área forem discretos, né? Agora, se eles forem contínuos, né, a gente tiver elementos pequenininhos, né, diferenciais, esse somatório, na verdade, vira uma integral. Então, isso daqui é uma integral que representa o quê? O somatório de cada pedacinho de fluxo, né, que atravessa cada um desses pedacinhos de área. Por isso que tem essa integral. E esse produto escalar? O que significa esse produto escalar? Bem, é a projeção do nosso campo vetorial na direção de quem? Na direção do nosso elemento diferencial de área. Qual é a direção do elemento diferencial de área? É a direção normal à superfície. E, naturalmente, só vai contribuir para o fluxo aquela componente do nosso campo vetorial que for normal à superfície. Só tem duas opções. Ou ela é normal à superfície ou ela é paralela à superfície. Bem, a componente de campo vetorial que é paralela à superfície, ela fica tangenciando a superfície, ela não atravessa a superfície. Se ela não atravessa a superfície, ela não contribui para o fluxo. Então, só vai contribuir para o fluxo a componente do campo vetorial que for perpendicular à superfície, ou seja, que tiver paralela a esse vetor normal. Quem é esse vetor normal? É a direção do nosso elemento diferencial de área. Então, só vai contribuir para o fluxo a componente de campo vetorial que for paralela à componente, né, essa componente diferencial do nosso pedacinho de área. Tá certo? Então, com isso daqui a gente consegue calcular o fluxo total. Tá bom? Então, F, né, representa, esse nosso F vai representar a fonte de campo vetorial, né, dentro dessa região de interesse.
é importante observar, né, como a gente falou, que a direção do nosso vetor, né, ds, é sempre normal à superfície. Portanto, só vai contribuir para o fluxo total a componente de f, né, do nosso campo vetorial, que também seja normal à superfície, ou seja, que seja paralela ao ds. Por isso que a gente faz o produto escalar. Aí aqui, para conseguir, vamos então deduzir, né, uma fórmula para esse fluxo total, considerando cada um dos sistemas de coordenadas. Então, o mais simples seria a gente considerar o nosso sistema de coordenadas retangulares, e nesse caso é a gente imaginar esse nosso elemento diferencial de volume, né, essa nossa região fechada, como sendo um pequeno retângulo, né, um pequeno cubo de lado dy, dz e dx, né, que é assim, né, e dx. Ou seja, esse daqui é o nosso elemento diferencial de volume. Aí o que a gente vai fazer? Bem, eu quero calcular o fluxo através de cada uma das superfícies. Bem, a primeira coisa que a gente precisa perceber é que o nosso cubo, ele possui 6 superfícies, né? Ele tem 6 lados. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular o fluxo através de cada uma dessas 6 superfícies, e aí o fluxo líquido total vai ser a soma, né, do fluxo através de todas as superfícies. Então, se a gente somar, né, o fluxo através de todas as superfícies, a gente vai ter o fluxo líquido total, certo? Que seria o somatório, né, de todas as linhas de campo que entram e que saem de cada uma dessas superfícies. Lembrando que só vai contribuir para o fluxo aquela componente do nosso vetor que for perpendicular a essa superfície. Então, por exemplo, ó, vamos olhar o fluxo líquido, como está aqui na figura, né? O fluxo líquido na direção de x. Na direção de x, né, que seria essa direção aqui da seta, a gente vai ter que olhar o fluxo através dessa superfície frente e dessa superfície costa, que está aqui atrás, né? Essa superfície frente é a nossa superfície, ó, dy, dz. Esse dy, dz representa o nosso ds, que aponta para qual direção? Para a direção de x. E a gente vai fazer o produto escalar disso com a nossa componente fx na direção de x. Quando a gente fizer esse produto escalar, a gente vai ter um fx multiplicado por dy, dz, que é o nosso ds. Então, essa é a projeção, né, naturalmente, é esse nosso fluxo através dessa superfície frente. Ó, da superfície costa também, é o fx dy, dz. Só que na superfície frente, a gente precisa considerar também que possa existir uma variação desse nosso campo vetorial, né, dessa nossa componente na direção de x do campo vetorial, em relação a esse espaço x aqui. Ou seja, a gente tem que considerar uma derivada de fx em relação a x. Por isso que esse nosso termo frente, ele considera, no termo costa, a gente vai considerar fx vezes dy, dz. Mas na superfície frente, a gente vai considerar fx dy, dz, mais a derivada, né, a variação de fx em relação a x, vezes essa distância dx, que é justamente considerar a variação dele dentro dessa região de interesse. Se ele não tiver variação, a quantidade de linhas que entram, né, o fluxo que entra, vai ser igual ao fluxo que sai. Não é isso? Se ele não tem variação, o fluxo que entra é igual ao fluxo que sai. Mas se ele tiver alguma variação aqui dentro, uma variação dessa intensidade, essa quantidade que sai vai ser diferente da que entra. E quem pode provocar essa variação aqui dentro? É justamente a fonte de campo vetorial que tem aqui dentro. Então, se tiver uma fonte de campo vetorial, ela pode produzir uma variação dessas linhas de fluxo nessa direção, dada por fx, certo? Que é justamente a derivada dela em relação a x. Naturalmente, eu tenho que multiplicar isso por esse comprimento, que é o comprimento dx. Tá vendo? Então, a superfície, se a gente for fazer a variação do fluxo, ou seja, o fluxo líquido, seria a gente fazer esse resultado daqui somado com esse resultado aqui. Só que, lembrando que o que sai é positivo e o que entra é negativo. Então, a conta que a gente vai fazer é essa aqui menos essa aqui.
e o resultado vai dar justamente isso aqui, ó. Isso daqui é o fluxo líquido na direção de x, que, como eu falei, se não tiver fonte de campo, ou se a fonte de campo não produzir variação na direção de x, então esse fluxo líquido na direção de x vai ser igual a zero. Agora, se tiver uma fonte de campo que produz a variação, aí ela vai ter um fluxo líquido na direção de x, ou seja, vai ter uma variação do fluxo na direção de x, que resulta nisso aqui. Bem, fazendo a mesma coisa, né, para a direção de y e para a direção de z, a gente encontra, né, resultados semelhantes, tá? Aqui no caso de y, a gente está considerando o fluxo aqui, né, nessas superfícies lateral direita e lateral esquerda, né? E no caso de z, a gente está considerando o fluxo nessa superfície base e através da superfície topo. Então, por analogia, tá? É o mesmo cálculo, né? Naturalmente considerando as direções y e a direção z. E aí o fluxo líquido total seria a soma do fluxo através de todas as superfícies, da superfície frente e costa, a superfície direita e esquerda, a superfície base e topo. Se a gente somar todas elas, a gente vai ter o fluxo líquido total. E aqui eu simplesmente coloquei, ó, a soma disso com isso, vai dar isso aqui, ó. É a derivada parcial da componente x em relação a x, mais a derivada parcial da componente y em relação a y, mais a derivada parcial da componente z em relação a z, vezes dx dy dz. dx dy dz é o nosso elemento diferencial de volume. Então, a gente tem uma componente que representa a variação das linhas de fluxo multiplicada por uma componente que representa um pedacinho de volume. Então, a gente aqui está medindo o fluxo líquido total de um pedacinho de volume. É o fluxo líquido total considerando esse pedacinho de volume, que aqui está grande, né, para a gente poder enxergar. Mas, na verdade, essas dimensões são muito pequenininhas. São da ordem de quase zero, né? Tende a zero. Né? O dx é um elemento diferencial de comprimento, ele tende a zero. Ser diferencial significa que essa distância é a menor distância possível entre dois pontos consecutivos. Ou seja, é uma distância infinitesimal, é uma distância mínima, tendendo a zero. Então, com isso, a gente consegue calcular o fluxo líquido total através, né, dessa regiãozinha bem pequenininha aqui. Tá bom? Bem, e aí, né, aí aqui simplesmente a gente reescreveu, né, onde dx dy dz é esse elemento diferencial de volume. E aí, o que é o divergente? O divergente de um campo vetorial é justamente esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? O divergente é a derivada de fx em relação a x, mais a derivada de fy em relação a y, mais a derivada de fz em relação a z. Então, esse é o divergente. Essa é a definição de divergente, que equivale a fazer um produto escalar entre o operador del e o campo vetorial. Se vocês fizerem o produto escalar entre o operador del e o campo vetorial, vocês vão ver que dá exatamente esse resultado aqui. Bem, substituindo isso daqui, ó, esse pedaço pelo divergente, que é o del escalar f, a gente chega nessa equação aqui, ó. Então, a gente chega à conclusão que o fluxo líquido total ele é igual ao divergente do campo vetorial vezes esse elemento de volume. Significa o quê? Que se a gente passar então o divergente para o outro lado, se a gente passar o volume para o outro lado, a gente vai ter que o divergente ele é uma medida de fluxo por unidade de volume. Ou seja, o divergente de um campo vetorial ele representa a taxa de variação das linhas de fluxo por unidade de volume, né? Ou seja, ele é a densidade de linhas de fluxo. É a densidade de linhas de fluxo que são geradas, né, ou absorvidas por unidade de volume. Então, o campo vetorial F ele vai ter divergência positiva se o fluxo líquido que sai dessa superfície, né, que rodeia essa região de volume dV, for positiva. Né? Ou seja, né, se o volume dessa região possuir uma fonte de fluxo. Agora, se ele for negativo, ela pode ser considerada uma região de volume de absorção, né, porque a gente vai ter, né, uma perda, né, uma absorção dessas linhas de fluxo.
Bem, se o campo vetorial for uniforme, em que a quantidade de fluxo que entra é igual à quantidade de fluxo que sai, então o divergente vai ser igual a zero. Então os campos elétricos, eles em geral, eles apresentam um divergente diferente de zero, né? Quando a gente for ver isso em eletromagnetismo, a gente vai ver isso. E os campos magnéticos, em geral, possuem divergente igual a zero. Aqui é só aquela demonstração, né? A gente tem o operador del. Se a gente fizer o produto escalar entre o operador del e escalar o nosso campo vetorial, a gente vai ter que multiplicar a componente x com a componente x daqui. Aí vai ficar a derivada de fx em relação a x, e a mesma coisa para os outros, que dá exatamente a fórmula do divergente. Tá certo? Tá, e aí agora, né, como que a gente utiliza então esse divergente, né? Então considera que a gente tem um campo vetorial, 5x², né, vezes seno de πy sobre 2 na direção de x, mais 2e vezes cosseno de πy sobre 2 na direção de y, e aí determina esse divergente, né, desse campo vetorial no ponto 2, 1, menos 1 em coordenadas retangulares, né? Ele está em coordenadas retangulares e a gente quer calcular esse divergente desse campo vetorial em coordenadas retangulares. Bem, para calcular o divergente, a gente tem essa fórmula. Então, a gente precisa fazer a derivada da componente x em relação a x. Bem, essa derivada vai dar 5 vezes 2x, né, que é a derivada de x². Então, vai ser 10x vezes seno de πy sobre 2. Então tá aqui. Mais a derivada dele em relação a y da componente y. Componente y é essa aqui. A derivada em relação a y vai dar 2e vezes derivada de cosseno de πy sobre 2, vai dar derivada da de dentro, né, que é π sobre 2, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno de πy sobre 2, que está aqui, ó. Então repetiu 2e. A derivada de cosseno de πy sobre 2 é π sobre 2 vezes menos seno de πy sobre 2. E a derivada da componente z em relação a z. Não tem componente z, né? Então igual a zero. E aí reorganizando, né? A gente reorganizou, chegamos. Esse daqui é o resultado desse divergente desse campo vetorial aqui. Então dá exatamente essa função. Isso aqui é uma função escalar. Tá vendo? Não tem direção e sentido. Se a gente quiser o valor desse divergente no ponto 2, 1, menos 1, é só substituir x por 2, y por 1 e z por menos 1, né? Nem tem z. Ah, não, tem z aqui, perdão. E z por menos 1, ó, que está aqui. Aí faz as substituições, faz as contas, a gente vai chegar à conclusão que esse divergente dá aproximadamente igual a 13,14. O que significa esse 13,14? É a taxa de variação, né, das linhas de fluxo, né? Ou seja, o aumento dessas linhas de fluxo por unidade de volume. Então essa daqui é a densidade de linhas de fluxo, é a densidade líquida, né, de linhas de fluxo, é a densidade de linhas de fluxo que aumentou depois de ter passado por esse campo vetorial, né, por unidade de volume. Naturalmente, se a gente fizer, a gente vai ver mais para frente, se a gente fizer uma integral em relação a esse volume, a gente consegue medir o fluxo líquido total. Que é isso daqui, né? Que é o que a gente chama de teorema da divergência. Então a gente viu, né, que o fluxo líquido total a gente pode calcular a partir dessa fórmula, né? A gente viu lá no início. O fluxo líquido total a gente calcula por essa fórmula. Foi justamente a fórmula que a gente se baseou para deduzir a fórmula do divergente, né? Bem, a gente tem que o fluxo líquido total, né, total, através de um volume diferencial, ele é o divergente do campo vetorial multiplicado por esse elemento diferencial. Agora, se a gente considerar um volume, né, uma região fechada de volume V, então se a gente fizer a integral tripla, né, variando em relação a x, em relação a y, em relação a z, se a gente fizer a integral tripla, que seria o somatório de cada uma dessas densidades de fluxo, se a gente fizer o somatório de cada um desses pedacinhos, a gente vai ter o fluxo líquido total, né? O fluxo líquido através dessa região de volume V. E aí o que significa o teorema da divergência? Que a gente pode calcular o fluxo líquido tanto por essa fórmula quanto por essa fórmula. Ou seja, né, o fluxo líquido total é igual a isso, que é igual a isso. E o teorema da divergência, né, que também é chamado de teorema de Gauss, ele provou, né, que
né, o produto escalar entre o campo vetorial F e uma superfície S fechada, né, se a gente fizer a integral disso, ela vai ser igual à integral tripla do divergente desse campo vetorial, né, considerando essas dimensões desse volume. Então, o teorema da divergência mostra que o fluxo líquido total, né, gerado por uma fonte de campo vetorial, ela pode ser obtido pela integral fechada do campo vetorial, né, medir o fluxo total que atravessa essa superfície ao redor da região, ou então fazendo a integral, né, desse volume, né, desse divergente do campo vetorial. Calcular o divergente, que é a densidade volumétrica de linhas de fluxo, seguida da integral, né, ao longo dessa região, que é o que representa esse somatório de todos esses elementos diferenciais de volume. O teorema da divergência é também chamado de teorema de Gauss. Então aqui, ó, vamos considerar uma região fechada, tá? Ela é limitada, ó, ela vai de 0 a 2 em x, de 1 a 3 em y e de 1 a 2 em z, tá bom? E vamos considerar uma fonte de campo vetorial com essas características dentro dessa região de interesse. Então vamos determinar o fluxo líquido total utilizando primeiro a integral fechada, que é aquela primeira fórmula, e depois a gente vai tentar utilizando aquela integral tripla sobre o divergente desse campo. Então vamos lá. Bem, para resolver utilizando a integral fechada, é equivalente àquilo que a gente fez lá no início. A gente vai ter que calcular o fluxo através da superfície frente costa, direita, esquerda e base topo. Tá bom? Então o que a gente tem? Ó, se a gente for calcular o fluxo na superfície frente, qual que é o fluxo na superfície frente? A gente vai considerar a superfície frente é essa aqui. O elemento diferencial de área é o dy e o dz. Aqui, ó, dy, dz. Quem é a componente que interessa para a gente? É aquela que é perpendicular, é o fx. Então, eu só estou interessado no fx. Bem, como que varia essa minha dimensão? Bem, o y varia de 1 a 3 e o z varia de 1 a 2. Então, para eu calcular o fluxo através da superfície frente, eu tenho que fazer a integral, ó, de z de 1 a 2, de y de 1 a 3, da componente fx em relação a y e z. Então, fazendo essa integral, né, eu tenho a minha componente fx é o x ao quadrado vezes y. Então, eu tenho que fazer primeiro essa integral em relação a y, que vai dar x ao quadrado, y ao quadrado sobre 2. Né? Indo de 1 a 3, né? De 1 a 3. Então, eu substituo o y por 3, menos substituo o y por 1, que vai dar 8 sobre 2, né? X ao quadrado. E aí, né? 8x ao quadrado, e o resto, né? O que sobrou, né? A integral de 1 a 2 em relação a z, que está aqui. Bem, agora então eu tenho que integrar em relação a z. Integrar em relação a z, como não tem z, né? Então a integral vai ser o próprio z. Indo de 1 a 2, então substitui z por 2, substitui z por 1, que vai dar o próprio 8x ao quadrado sobre 2. Então a gente chegou nesse resultado. Esse 8x ao quadrado sobre 2 é o resultado dessa integral. Só que quanto que vale x? Ora, se eu estou na superfície frente e o x vai de 0 a 2, então eu estou nessa superfície em que o x é igual a 2. Então eu substituo x por 2, eu vou ter o valor de 16, que é o fluxo através da superfície frente. Então, se eu perguntasse para vocês, qual é o fluxo desse campo vetorial através da superfície frente? Esse fluxo é igual a 16. Esse é o fluxo através dessa superfície. Naturalmente, eu tenho que calcular o fluxo através da superfície costa, que o cálculo é igualzinho, né? A gente vai chegar de novo no 8x ao quadrado sobre 2. O que muda é que a superfície frente ela aponta para x negativo, enquanto a nossa componente x ela aponta para x positivo. E aí esse produto escalar vai dar negativo. Por isso que tem um sinal de menos aqui. Então esse menos aqui, ó, é porque o nosso vetor normal ele aponta para x negativo, porque está lá atrás, né? E aí por conta disso vai carregar esse sinal de menos. E aí o que vai mudar aqui é que na superfície costa o nosso x, ó, ele é igual a 0. Então quando eu substituir aqui, vai dar 0. Significa que o fluxo através da superfície costa desse nosso campo vetorial, ele é igual a 0. Bem, a gente vai fazer a mesma coisa para as superfícies direita e esquerda, né? Só que agora a superfície direita a gente vai considerar essa área,
onde a gente tem o elemento diferencial dx, o elemento diferencial dz, o x vai de 0 a 2, o z vai de 1 a 2 na nossa integral, e aí a gente vai fazer a integral de fy, né, porque aqui está apontando para y, então só a componente fy vai contribuir para esse fluxo, e aí a gente substitui, né, substitui os elementos, vamos fazer a integral em relação a z, vai dar x ao quadrado sobre 2, yz, substitui por 2 e por 1, a gente vai chegar nessa conta aqui, aí faz a integral em relação a z, vai dar 2yz ao quadrado sobre 2, aí que vai dar yz ao quadrado, substitui o z por 2, substitui o z por 1, vai dar 3y, e aí nessa superfície aqui, o y é igual a 3, né? A gente está na extremidade direita, e aí a gente vai achar o fluxo igual a 9. Então, o fluxo através da superfície direita é igual a 9. Bem, o fluxo através da superfície esquerda faz as mesmas contas, só colocando o sinal de menos, porque está apontando para y negativo, a superfície, né? O ponto ali agora é y igual a 1, e aí substituindo a gente vai chegar no valor de menos 3. Ou seja, o fluxo através da nossa superfície esquerda é um fluxo de entrada, né? Porque ele está negativo. Então quer dizer que o fluxo total através da superfície esquerda vale 3, só que entrando na superfície, né? Esse menos significa que está entrando na superfície. Bem, a gente vai fazer a mesma coisa para o topo e para a base, tá? É análogo, né, às explicações das outras. E no final, o fluxo líquido total, né, seria a soma dos fluxos através de cada superfície. Então a gente vai vindo somando e chega nesse valor de 22 positivo, né? Quer dizer que esse nosso campo vetorial ele produz um fluxo de saída, né, através dessa nossa região aqui, né, que totaliza, né, que tem um total de 22. Então esse é o valor de 22, unidade de medida, né? A gente não sabe fisicamente o que é esse campo, então ele vale 22, né, da unidade de medida que a gente estiver avaliando. Então esse é o resultado utilizando aquela fórmula, né, da integral, né, calculando o fluxo através da superfície. Aí existe um jeito mais fácil de fazer isso, né, que é a gente calcular utilizando aquele teorema da divergência. Ou seja, a gente calcula a integral tripla, né? O que é a integral tripla? É o z variando de 1 a 2, o y de 1 a 3 e o x de 0 a 2. dx, dy, dz. De quem? Do divergente desse campo vetorial, que é a derivada de fx em relação a x, de fy em relação a y, de fz em relação a z. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei lá a nossa componente x, então vamos fazer a derivada da componente x em relação a x. Vai dar 2xy. E essa derivada dessa componente em relação a y vai dar xz, porque a derivada de y é igual a 1. E qual é a derivada dessa componente em relação a z? Vai dar 0, né? Porque não tem z. Então a gente colocou aqui o resultado, ó, 2xy, xz mais 0. E vamos fazer agora a integral disso em relação a x, né? Então isso aqui vai dar 2x ao quadrado sobre 2y mais x ao quadrado sobre 2z, que está aqui. Aí o sobre 2 com 2 cortou, ficou x ao quadrado y, mais x ao quadrado z sobre 2, indo de 0 a 2, de 0 a 2. Substitui x por 2, menos, substitui x por 0, a gente vai chegar nesse resultado aqui. Agora tem que integrar isso em relação a y. Isso daqui vai dar 4y ao quadrado sobre 2, mais 2zy. Aí vai ficar 2y ao quadrado mais 2zy, indo de 1 a 3, substitui y por 3, menos, substitui y por 1, vai chegar nesse resultado aqui. E aí agora faz a integral em relação a z, que vai dar 16z mais 4z ao quadrado sobre 2, que vai dar isso aqui, substitui por 2, substitui por 1, que vai dar 16 mais 16, que é igual a 22. Ó, aqui o resultado, ó. Exatamente o mesmo que a gente encontrou utilizando a integral fechada. Ou seja, né, o teorema da divergência mostra que tanto faz calcular de um jeito ou de outro, mas que dependendo do caso pode ser muito mais simples calcular dessa forma. Tá certo? E aí daqui para frente o que a gente vai ver são só as fórmulas, tá? As deduções são parecidas com as deduções que a gente fez para coordenadas retangulares, só que lembrando que existem algumas diferenças, né? Existe uma componente RdΦ, né, na questão lá das coordenadas cilíndricas,
e rθ nas coordenadas, r seno θ nas coordenadas esféricas, então tem algumas diferenças. Mas na prática, né, considerando essa metodologia, né, de solução de problema, seria basicamente substituir a fórmula por outra fórmula. Então essa daqui é a fórmula para coordenadas cilíndricas. E aí, se eu perguntar para vocês, eu der para vocês um campo vetorial, né, em coordenadas cilíndricas e pedir para calcular o divergente desse campo nesse ponto, basta a gente aplicar a fórmula do divergente para coordenadas cilíndricas, que ela é 1 sobre r vezes, né, vezes a derivada de r vezes fr. Aí quando a gente fizer r, né, o nosso fr é essa componente aqui. Aí vai ficar r ao quadrado seno de φ. E eu quero a derivada disso em relação a r. Vai dar 2r seno de φ, que é o que está aqui, ó, 2r seno de φ. Mais 1 sobre r vezes a derivada dessa componente em relação a φ, que vai dar r ao quadrado menos seno de φ, né? O vezes menos seno de φ, que é a derivada de cosseno de φ. R ao quadrado vezes menos seno de φ. E a derivada dessa componente em relação a z vai dar 2r vezes menos 5 vezes e elevado a menos 5z, que é a derivada dela em relação a z. E aí, somando, né, simplificando, a gente chega nesse resultado, que é o resultado do divergente desse campo vetorial em coordenadas cilíndricas. Aí, o valor do divergente nesse ponto é só a gente substituir o r por 1 sobre 2, o φ por π sobre 2 e o z por 0, e a gente vai chegar nesse resultado, na menos 7 sobre 2. Lembrando que isso aqui significa justamente a densidade, né, de linhas de fluxo, né, dessa taxa de variação de linhas de fluxo num volume diferencial, né, ao redor desse ponto. Então a gente tem aqui que nesse ponto a gente tem uma absorção, né, esse campo vetorial absorve essas linhas de campo dessa intensidade aqui, se a gente considerar um volume diferencial ao redor desse ponto. E aí, em coordenadas esféricas, a gente tem outra fórmula, né, que é um pouquinho mais complicada, mas que no final das contas é novamente substituindo a fórmula e fazer as contas. Então, considerando que a gente tem esse campo vetorial, eu quero calcular o divergente desse campo em coordenadas esféricas. A gente tem a fórmula do divergente em coordenadas esféricas. E aí a gente vem substituindo a fórmula 1 sobre r ao quadrado vezes a derivada de r ao quadrado vezes fr. Então a gente tem que multiplicar esse termo por r ao quadrado, vai dar 5r seno de θ, faz a derivada disso, vai dar 5 seno de θ. Está aqui, 5 seno de θ. Mais 1 sobre r seno θ vezes seno de θ vezes o fθ. Então isso aqui vai dar r seno de θ, né? E a derivada disso em relação a θ vai dar r cosseno de θ, que a derivada de seno θ é cosseno θ, mais a derivada 1 sobre r seno θ, né, vezes a derivada dessa componente em relação a φ. Como não tem φ aqui, a derivada vai ser igual a zero, então esse termo vai dar zero. E aí, reorganizando, né, a gente chega nesse resultado aqui, 5 seno θ sobre r ao quadrado, mais cosseno θ sobre seno θ, porque esse r vai cortar com esse r. E aí no ponto 1, π sobre 2π, é substituir r por 1, o θ por π sobre 2 e o φ por π. Substituindo, a gente chega nesse resultado aqui, né? Isso aqui vai dar 0, seno de π sobre 2 é 1, 5 vezes 1 é 5. E aqui tem um resumo, né? Nosso resumo das fórmulas, né, do divergente, que a gente viu, né, os divergentes para os diferentes sistemas de coordenadas, tá certo? E aqui a gente tem algumas propriedades do divergente, né? Ele tem, por exemplo, a propriedade distributiva, né? Ou seja, para qualquer par de vetores, eu fazer o divergente de A mais B é igual a fazer o divergente de A mais o divergente de B. E, como a gente comentou, se o divergente for igual a zero, significa, né, que o fluxo líquido é igual a zero, quer dizer que o nosso campo, né, ele é solenoidal. Ou seja, né, ele não varia, ele não produz e nem absorve linhas de campo. Ele é solenoidal naquela região. Tá bom? Então fechamos, né, esse estudo, né, sobre divergente, e na próxima videoaula a gente vai entrar no rotacional de um campo vetorial. Valeu!